Esperar o pessoal entrar. Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, tópico 55. Só esperar a Denise entrar para a gente poder começar nosso estudo. Cheguei. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Melhorou? Graças a Deus, tranquilo. Boa Graças noite, a Deus. Valéria, boa noite. Ei, Dani linda, boa noite. Clarice maravilhosa, um grande beijo, saudade. Clarice está por aí de castigo? Tá aqui, castigo nada, ela veio aqui para poder te prestigiar. Essa é minha amiga de verdade. Saudades. Hoje, olá, boa noite todo mundo, né, Carol? Sejam todos muito bem-vindos. Com a alegria e a renovação. É sempre uma alegria a gente estar aqui, em nome da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, caminhando, né, com o estudo do Livro dos Médiuns. E hoje a gente vai falar de um montão de coisa boa aí. E Carol, com essa beleza estonteante e radiante, pode dar boa noite para todo mundo aí. Eu já dei, né, antes de você entrar, mas eu vou dar novamente. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, tópico 55. A Dani vai ler a mensagem para a gente? Daniela vai ler para nós. Depois a gente faz a prece. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Quem não perdoa? Quem não perdoa coloca-se na posição de quem sequer admite a possibilidade de errar. Não se nivela aos outros pelas fragilidades humanas que revelam. Jamais considera a hipótese de um dia vir a necessitar da compreensão de alguém. Não entende o sentimento de amor por doação incondicional de si mesmo. Como quem se crê na posse de toda a razão, arvora-se no direito de lavrar sentenças condenatórias definitivas. Quem não perdoa, enfim, proclama, sem palavras, que Deus se equivocou, porque o seu lugar de viver seria entre os anjos no céu, e não entre os homens na terra. Vamos lá? Depois dessa mensagem linda sobre o perdão, né, que todos nós temos motivos para perdoar e mais motivos para ser perdoado. Então, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece, agradecendo a toda a equipe da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, a equipe de Dr. Pedro Luiz, que é o nosso mentor, no exemplo e nos ensinamentos de Jesus, que nós possamos, Senhor, com mais um estudo, possamos abrir os nossos horizontes, renovar as nossas emoções
dominar os nossos medos e podermos levar a palavra de Jesus, o exemplo de Jesus, nas nossas atitudes, no nosso sentimento. Que cada um de nós tenhamos a alegria de levarmos por onde nós pudermos ir, emoção, a esperança, a certeza de que tempos melhores virão. Que todas as dores possam ser aplanadas, reduzidas e diminuídas. Que as tristezas possam ser cobertas de alegria. E que tempos novos surgirão. E nós estaremos diferentes, porque estaremos representando o próximo, o amor a todos, o melhor da coletividade. Mestre Jesus, que os nossos corações, que o nosso falar, que o nosso olhar, seja de ternura, de perdão e de alegria, na certeza de que não estamos sozinhos. E que diante de toda tragédia, tristeza, aflição e dor, tem um raio do teu amor, uma luz que acende novos horizontes e nos fortalece. Mestre Jesus, que neste momento todo o nosso planeta possa ser abraçado pela tua luz de amor, de caridade e de justiça. E que em nós possa acender a luz da esperança, de amar cada vez mais o próximo. E a ti, Senhor, em todos que nós pudermos encontrar. Que a alegria de Deus esteja no nosso amar. Que assim seja. Que assim seja. Antes Vamos da gente lá? começar, vou mandar um recadinho para Valéria. Obrigada, Valéria. Um beijo para você. Viu? Estou sentindo que é puxar saco. Então vamos lá. Tópico 55. Já se disse que o espírito é uma flama, uma centelha. Isso se aplica ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ao qual não saberíamos dar uma forma determinada. Mas em qualquer de seus graus, ele está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. Dessa maneira, a ideia de forma é para nós inseparável da ideia de espírito, a ponto de não concebermos este sem aquela. O perispírito, portanto, faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o homem, pois o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua atividade. Pessoal, nós estamos na segunda parte das manifestações espíritas do Livro dos Médiuns. Toda a obra de Kardec, que nada mais é que uma codificação ditada por espíritos de luz, sob o comando do Espírito de verdade, que é Jesus, toda a obra de Kardec, ela foi ditada pelos espíritos. Kardec codificou. E todos os ensinamentos estão no Livro dos Espíritos. E sempre, no início na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec diz que não se deve estudar o Livro dos Médiuns sem antes a gente ter estudado, ter tido a oportunidade de conhecer o Livro dos Espíritos. Porque todas as outras 4 obras, inclusive essa, o Livro dos Médiuns, para desmistificar, para nos ensinar a dominarmos as influenciações que nós sofremos. O Livro dos Médiuns, ele é um roteiro que nos ensina o melhor conviver com todas as influenciações. E que a maioria das influenciações não são boas, né? A maioria por quê? Porque as influenciações são a comunicação, a percepção, né? E a sensação de estarmos comunicando, sentindo ou percebendo irmãos nossos que já desencarnaram. Como a maioria do nosso planeta de prova e expiação, essas sensações, esses sentimentos, nem sempre eles são bons, sem contar a percepção daqueles irmãos que nos consideram inimigos de outras eras e que vêm nos perseguindo, às vezes, de muitas vidas, e que nós precisamos ter a melhor conduta no bem, utilizando a mediunidade para o bem, para fins sérios, para socorrer almas, aliviar dores e aplacar todas as nossas dificuldades.
Então, a mediunidade, o livro dos médiuns, né? Quando ele fala nessa segunda parte das manifestações, que a gente está no tópico 55, ação dos espíritos sobre a matéria. Oi, Viviane, um grande abraço que está sempre aí conosco. Nesse livro, nesse tópico, né, ele fala o que é o espírito, para que nós possamos entender essa influenciação, para que nós possamos entender que todos nós sofremos em algum grau essa percepção ou essa influenciação. Isso nos remete à questão 88 do Livro dos Espíritos, que fala na segunda parte, forma e ubiguidade. O espírito pode estar em todos os lugares, né? A ubiguidade é a questão de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, aqui deixa bem claro, um espírito, ele não fica em dois lugares, mas, conforme nós vimos no nosso último estudo, o espírito, conforme vai adquirindo padrão moral, transformando o perispírito, que é um corpo semimaterial que liga a centelha divina, que é o espírito, ao corpo, o perispírito, ele é semimaterial. Por isso, ele tem plasticidade. E conforme nós vamos passando por várias reencarnações, vamos evoluindo, vamos melhorando, o espírito, a nossa alma, enquanto encarnado, nós temos condições de plasticidade. O que é isso? De adquirirmos e nos apresentarmos em várias situações, moldarmos o perispírito pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, ele é moldável. Então, o espírito não separa, o espírito é único, mas conforme ele vai adquirindo valores morais, enriquecendo em valores do bem, se tornando uma pessoa, um espírito do bem, ele vai adquirindo plasticidade e pode se transformar, ele se expande. Por isso que muitas vezes relatos de que se viu as pessoas em outro lugar, né? Chico Xavier tem um caso muito interessante, um espírito puro como Chico Xavier, que é o maior exemplo da mediunidade para fins sérios e bem vivida, e o maior exemplo de Chico Xavier não foi conhecer todas as obras, não foi todas as suas palestras e psicografias. Chico Xavier exerceu a mediunidade pelo seu relato de vida, pelo todo o bem que ele fez. Então, essa explanação do perispírito, ele pode ser visto, porque conforme o espírito vai adquirindo, né, valores morais, ele vai adquirindo maior plasticidade. Então, na questão 88 do Livro dos Espíritos, é assim: o espírito tem forma determinada, limitada e constante? Kardec pergunta. E os bons espíritos respondem: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiser, uma chama, um clarão, uma centelha. E ele ainda pergunta, essa centelha, essa chama, que é o espírito, que é a essência, que é quem nós fomos criados, o espírito é criado por Deus. O perispírito é o modelador biológico, que reflete tudo o que é a nossa essência, o resultado das nossas ações e atitudes. O nosso campo mental pertence ao nosso espírito e não ao nosso corpo. Por isso que nós morremos na carne, mas esse perispírito, essa matéria semimaterial, ela é desligada de cada célula, de cada órgão do a forma que nós vimos, as pessoas que têm evidência, aquilo que ele vê é o perispírito. E aí ele pergunta, né? Para os espíritos, né? Para nós aqui, a gente acha que o espírito é aquele perispírito, é o reflexo dele. No plano espiritual, o espírito, a criação divina, é uma centelha, uma chama, né? A centelha divina que a gente fala que é a nossa consciência. E ele pergunta se essa centelha, se essa chama, que é o espírito, ela tem cor. E ele diz,
os amigos espirituais, tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco, espírito embrutecido. Quando nós estamos nos momentos de não perdão, de ira, de raiva, de tristeza, nós escurecemos as nossas energias, o nosso magnetismo que reflete no perispírito, campo mental. E aí ele diz que vai do escuro opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Quando, desde o Velho Testamento, nós temos lá em Isaías, no capítulo 60, Isaías foi um dos grandes profetas que veio antes de Jesus, né? Então, Jesus enviou vários, Buda, grandes homens, grandes profetas, filósofos como Sócrates, para nos ensinar do nosso pensamento, mente sã, corpo são. Isaías, já no Velho Testamento, já dizia, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Normalmente, o senhorzinho que nós chamamos, né, que muitos denominaram preto velho, que se manifesta. Um dia uma amiga me disse que tem uma certa mediunidade, trabalhando numa reunião mediúnica, se apresentou um senhorzinho que se chamava preto velho, deu um nome, e com palavras doces, um palavreado humilde, né, que só os pretos velhos têm, e que muitas vezes são espíritos iluminadíssimos, e são tão humildes que se passam por pretos velhos para ajudar. E ela perguntou por que eles estavam sempre ajudando aqueles irmãos, e ele dizia, porque nós queremos alcançar a luz. Fiz muito mal em outras eras, e agora eu quero fazer todo o bem para acender a minha luz. Nós aqui, enquanto estamos reencarnados, brigamos e discutimos por bobagem, né? Perdemos amizades por causa de opinião contrária, fazemos, através dos nossos interesses, magoamos familiares, colegas, criamos grandes inimizades. Quando desencarnamos, os amigos espirituais dizem que nós temos uma grande tristeza pelo tempo perdido. Então, Chico Xavier dizia que o que os espíritos mais reclamavam era o tempo perdido com picuinhas, com brigas, com não perdão. A Dani hoje leu sobre o não perdão. Então, o espírito, né? Ele é uma flama, ele é uma chama, ele é um clarão. E tudo que nós fazemos, nossos sentimentos, nossas emoções, refletem no perispírito, e o nosso corpo é o reflexo do perispírito, de quem nós somos, em que estágio nós estamos. Quando a gente estuda essa parte aqui, né, o perispírito não se separa do perispírito. O corpo, quando morre, se desliga. E por que o espírito precisa renascer para melhorar? Aqui no Livro dos Espíritos tem uma questão. No plano espiritual, nós aprendemos a teoria. E nós colocamos ela em prática na matéria. É quando, pelo nosso merecimento, fazemos as nossas escolhas, tomamos as nossas ações e podemos, através do livre-arbítrio, reparar muito mal, melhorarmos, evoluirmos, ajudarmos todos que estão à nossa volta, né? Pelas nossas escolhas. Então, o espírito não se separa do perispírito, e conforme nós vamos renascendo e tendo merecimento de moradas mais evoluídas e melhores, este perispírito vai clareando. Por isso, né, faça-se a tua luz. Por isso que Isaías já dizia, né, a glória vem nascer sobre ti. E Mateus já dizia também no capítulo 6, né, a candeia dos vossos olhos, a candeia do vosso corpo é os vossos olhos. Ela pode ser a tua luz. Então, esta luz, quando fala em luz, por que luz? O livro que eu citei semana passada, Voltei, do irmão Jacó, ele se sente extremamente constrangido quando no plano espiritual, ele trabalhou muito aqui na Terra e ele achou que ele ia chegar igual a todo mundo. Os amigos dele eram resplandecentes e ele era opaco. Ele se sentia, porque nós temos no plano espiritual, né, tudo que tem aqui na Terra, aqui é uma cobra grosseira. Por isso que as pessoas, quando negam
que são espíritos, que são imortais, que somos criação divina, quando morrem, ficam nas casas, vão atrás da pessoa, por quê? Ele está vendo, ele tem um corpo, ele pega no perispírito dele. Então, aqui vem nos ensinar isso, que o perispírito, ele faz parte do espírito. Ele é para o espírito que o corpo é para o homem. Ele é um agente, ele é um instrumento. E nós vamos alcançando a nossa melhora conforme nós vamos trabalhando no bem. Não é fazendo caridade, porque senão o rico vai ter muito mais chance de melhorar do que nós. Não. A caridade maior que nós fazemos é o esforço de transformarmos a nós mesmos. O esforço de vencer as nossas dificuldades, a dureza do nosso coração. E quando a gente aprende a amar o outro, a gente faz a caridade instantânea, natural. Então, o perispírito... E tem uma coisa, vale muito a pena a gente pensar. Todo esse capítulo, né, essas questões, a diferença entre os espíritos e perispírito, ele está da questão 88 até a questão 99 do Livro dos Espíritos. Mas tem uma... Todo espírita, quando está fazendo um estudo, uma palestra, pergunta o seguinte: se nós desencarnarmos agora, qual a cor, qual o tom? Será que nós teremos luz? Será que vamos despertar no plano espiritual como? Né? Porque a maioria de nós nos achamos bons. Mas a nossa consciência, a centelha divina, o nosso espírito, aquela chama de Deus, né, que nós somos criados, como que ele é? Se nós lembrarmos disso todo dia, todos os dias a gente vai descobrir um motivo para ser um pouquinho melhor. Não é isso? Então, o espírito é uma chama, uma flama, um clarão. O perispírito é todo aquele, o corpo plástico, modelador biológico, que é a nossa vontade, o nosso sentimento, a intenção que a gente dá nos nossos sentimentos, nós moldamos. Lembrando que tudo que fazemos no nosso corpo reflete no nosso perispírito. Né? E todos os nossos pensamentos e sentimentos através do nosso campo mental, no espírito, atravessa o perispírito. Por isso que Sócrates dizia: mente sã, corpo são. Quem perde tempo enganando o outro, lesando o outro, desejando mal, está apodrecendo, desculpe o termo, machucando o perispírito. Então, aquele senhor que nunca aceitou que ele era manco e foi reclamar com Chico infinitas vezes, e depois de muito tempo, Chico sempre dizendo ele para amar ao próximo, como ele não mudava, Emmanuel disse: fale para ele, Chico, por que que ele tem essa perna assim? E aí Chico fala, Emmanuel pediu para contar com aquela doçura, né? Que em outras épocas, seguindo um general romano, você gostava, ninguém mandava, você gostava de passar com a biga em cima das pernas das pessoas mais humildes, moradoras da rua. Todo mal que nós fazemos ao próximo é veneno que plantamos em nós. Todo bem que fazemos ao outro é uma luz que acende em nós. Aquele dinheirinho dobrado. Chico Xavier fazia questão de dar uma cesta básica com uma notinha de R$1 dobrada. E a mulher, que sempre recebeu dele essa notinha dobrada, que tinha 12 filhos, e ele dava com muito carinho. Ela desencarnou, e 12 anos depois, ela veio dizer a Chico muito triste, porque eles estavam agredindo muito tudo que ele fazia. Ela abraçou, chegou perto dele, pegou na mão dele e dizia a ele que aquele R$1 que ela punha na mão deu para comprar muito pão e leite para os filhos, que ele era maravilhoso, que ele não ficasse triste. Durante 3 dias, Chico andou com as mãos no bolso, porque onde ele punha o dinheiro na mão dessa mulher, quando essa mulher segurou a mão dele para confortá-lo, já em espírito, a mão de Chico Xavier, no meio dela, tinha uma luz que brilhou por 3 dias. Acende a tua luz. Vamos lá? Vamos trabalhar bastante para chegar bem iluminada lá em cima. Luz pura. Luz pura. Tópico 56. A forma do perispírito é a forma humana, e quando ele nos aparece é geralmente a mesma sobre a qual conhecemos o espírito na vida física.
Poderíamos crer, por isso, que o perispírito desligado de todas as partes do corpo se modela de alguma maneira sobre ele e lhe conserva a forma. Mas não parece ser assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem de viver, é a mesma em todos os globos. É pelo menos o que dizem os espíritos. E é também a forma de todos os espíritos não encarnados que só possuem o perispírito. A mesma sob a qual em todos os tempos foram representados os anjos ou espíritos puros. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, em qualquer grau a que pertençam. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a persistência e a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Por isso, a forma que ela toma, mesmo que decalcada do corpo, não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser, enquanto o invólucro material lhe ofereceria uma resistência invencível. Desembaraçado... Você quer que pare aí? Vamos dar só um comentário aqui? Marca as pontinhas aí. Gente, o perispírito, questão 94 do Livro dos Espíritos. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Que a gente sabe, são várias camadas, mas a gente, didaticamente, a gente vai trabalhar com o espírito, o perispírito, que é a nossa composição semimaterial, que é o reflexo de tudo que nós já vivemos e que nós fazemos, e que define a forma biológica que nós vamos nascer, e nascer a cada reencarnação. O perispírito, na questão 94, é perguntar de onde que se tira esse invólucro semimaterial? E os amigos espirituais respondem, do fluido cósmico universal, que a gente já falou, que é uma matéria que o fluido cósmico universal, todos os fluidos, tudo que está criação de Deus, ele é uma energia neutra. E que nós, pela nossa vontade, pela vontade divina, pelas nossas escolhas, esse fluido cósmico pode ser transformado numa energia boa ou não tão boa assim. Mas o que a gente queria falar do perispírito é o seguinte, que vale muito a pena a gente entender. Cada vez, por que a gente não pode renascer num planeta maravilhoso? Eu quero renascer em Júpiter. Eu quero morar nos anéis de Saturno, né? Então, Chico conta que em desdobramento durante o sono, ele foi levado a planetas muito mais evoluídos. Inclusive, a mãe dele tinha um sonho de conhecer Júpiter. E dizem que o azul de Júpiter era uma coisa maravilhosa. A forma, membros, tronco, membros, cabeça, esta forma humana, ela está em todas as moradas. Porém, de forma grosseira nos planetas, nas moradas primitivas, como a nossa, que é a segunda, né, de expiação e prova, e ela se transforma em mais etéreo, perispírito. O espírito, ele vai se fundindo, ele vai sendo mais leve, menos grosseiro, tanto no corpo físico, quando está reencarnado, quanto no perispírito. O perispírito, nas moradas mais evoluídas, ele é extremamente etéreo, muita luz. Então, não tem muitos órgãos físicos que nós, no planeta de prova e expiação, temos, em moradas mais evoluídas, por ter uma alimentação, por ter um padrão mental mais evoluído, esses órgãos já não são tão necessários. Isso André Luiz conta nos livros das suas obras. Então, até os nossos dentes. Olha bem, no princípio, na era do planeta, tínhamos muito mais dentes, tínhamos uma formação muito maior, mãos, membros muito maiores, uma cabeça enorme, tínhamos muito mais pelo. Por quê? Para adaptação. E aí, conforme nós vamos evoluindo, evolui sentimento, evolui conhecimento, evolui atitude, evolui progresso científico, nós vamos evoluindo também. Nas outras moradas, por que nós não conseguimos nascer no planeta, dos planetas ditosos e felizes? O nosso perispírito, a nossa condição perispiritual, ainda está opaca, pesada, semimaterial. E nós ainda temos vingança,
raiva, egoísmo, orgulho. Em plena pandemia, a gente vê pessoas dando golpe. Em plena pandemia, a gente ainda está vendo homens matando mulheres. Em plena pandemia, a gente está vendo jovens se aglomerarem, né, para fazer festa. Em plena pandemia, a gente vê desvio de remédio. Então, esse perispírito, né, cada morada tem uma energia que o perispírito dos espíritos que podem ali conviver e renascer, fazer parte daquela humanidade, ele tem esse padrão vibratório, essa frequência. Por que a gente não consegue renascer lá em Júpiter, onde o perispírito é extremamente etéreo, mais leve? As necessidades são totalmente diferentes. Onde nós evoluímos, e todas as vezes que nós evoluímos, tem uma brincadeira muito séria. O que a gente quer? Eu quero viver em paz, descansar para sempre. Quanto mais luz o espírito adquire, quanto mais ele depura o seu perispírito, quanto mais a morada é evoluída, o que ele quer fazer? Mais servir a criação divina. Porque Deus infinitamente cria. E os espíritos vão adquirindo luz para trabalhar no auxílio ao próximo. Então, nesse sentido, aqui ele diz, né? A forma humana, ela é única, mas ela é mais depurada, ela é mais sutil, ela tem mais luz, ela é menos pesada. E nós, através das nossas ações, do nosso perispírito, ele é percebido no plano espiritual pela cor, pelo cheiro, e muitas vezes até pelo som. Então, a gente pensa, né? Se nós desencarnássemos hoje, como nós estaríamos? A importância de buscarmos a nossa depuração. Vamos lá? Vamos continuar? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Os espíritos, tanto os evoluídos quanto os de menos evolução, para uma pessoa que tem o dom da visão, como que ele se apresenta? Ele pode se apresentar sem os membros inferiores? Deixa eu te contar. Fantástica a sua pergunta. Eu tinha esquecido disso. Fantástica. Obrigada por você me lembrar. Espíritos ainda não se... Todos os espíritos, eles podem, às vezes é permitido que eles se manifestem. Alguns que são brincalhões, zombeteiros, levianos, batedores, né? Eles se mostram como os verdadeiros monstros, demônios, para fazer medo. Ele tem, apesar dele não ser bom, ele tem uma plasticidade para assustar as pessoas, para colocar medo. Então, o espírito que às vezes desencarna com alguma culpa e aparece algum espírito que fala que ele vai ter que ser escravo e trabalhar para ele, e começa a subjugar esse espírito, porque tem obsessão no plano espiritual, ele muitas vezes ele molda isso. Agora, o fato um espírito, os espíritos a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a mediunidade precisa ser usada para fins sérios. Por isso que nós precisamos estudar, para não permitir que irmãos não sintonizados no bem não nos engane nem nos leve a praticar muito mal e nem nos faça cair em muito erro. Os espíritos que atormentam uma pessoa para suicidar, eles vão até o último minuto próximo dela. Para todos, para suicidar, para trair, para roubar, para fazer o mal. Na hora exata que você toma a atitude, eles se afastam para que a pessoa responda sozinho pelo ato cometido. E eles se moldam, sim. Eles podem apresentar, quando eles têm alguma dificuldade, né? Porque eles não, muitas vezes, eles mostram, quando eles não estão sintonizados muito no bem, eles podem te mostrar só uma parte. Para o vidente, né, aquele que tem evidência, a única coisa, como discernir se esse espírito é um irmão que precisa, como nós, buscar conhecimento e praticar o bem, ou se ele já é um irmão realmente do bom, se ele já pratica o bem, se ele é alguém que nós devemos respeitar as opiniões e induções. Muito simples, a única coisa que o espírito não consegue é acender a luz. É essa luz em volta dele. Eu já contei um caso aqui. A única coisa que o espírito não consegue, quando ele não é do bem ainda, é clarear a sua luz. Então, quem tem evidência,
Outra coisa, o padrão vibratório dele, mesmo que ele fale de Jesus, mesmo que ele fale baixinho, o médium, a pessoa vai sentir um mal-estar, um calafrio, uma irritabilidade, porque o padrão vibratório dele não é bom. Então, mesmo ele falando, quem de nós, né, não conhece alguém que está sempre muito educado, fala muito baixinho, é uma pessoa bacana, mas a gente sente um mal-estar, uma ironia, uma coisa não muito sincera. O espírito é a mesma coisa, por mais que ele se passe de bonzinho. Eu gosto muito de contar que o menino na evangelização a gente estava no André Luiz, e uma colega nossa evangelizadora lá conta que o menino de 6 anos, ele comentou, que ele estava muito levado no auge, contando umas coisas, e ele falou com a tia da evangelização, falou, olha, agora eu sei, ele não me engana mais. Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, porque aquele homem que aparecia para mim, que mandava eu fazer, bater nos meus colegas, pegar as coisas que não eram minhas, e aí eu tomava castigo da minha mãe, agora eu aprendi. Porque não adianta ele falar baixinho, que uma coisa eu descobri. Ele fala baixinho, mas em volta dele nunca tem luz. É sempre escuro. Eu aprendi aqui com a tia na evangelização. Esse menino estava com 6 anos. E ele começou a perceber que o espírito falando baixinho, chamando ele de inteligente, só estava mandando ele fazer coisas que ele era punido depois. E aí ele falou com a evangelizadora que não tinha evidência. Mas ele falou que ele via que em volta dele estava sempre muito escuro. Ele começou a sentir também essa vibração e a ver. Então, às vezes, nos casos de materialização, Carol, às vezes apareciam só determinadas partes mesmas, que era um outro foco, um outro emblema para estudo naquela época que a mediunidade começou a ser conhecida e estudada por Kardec aqui no Brasil. Depois foi proibido porque passou a ser algo de muito interesse, de muita curiosidade, desviou-se, porque a mediunidade é para ser utilizada para o bem ao próximo, para o amparo aos desencarnados, e como os médiuns para a revolução, reparação, né, de faltas, e como missão para socorrer o próximo. Tá? Não sei se eu expliquei, que eu falo demais. Vamos lá. Desembaraçado do corpo que o comprimia, o perispírito se distende ou se contrai, se transforma em uma palavra. Presta-se a todas as modificações segundo a vontade que o dirige. É graças a essa propriedade de seu invólucro fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando exatamente a aparência que tinha na vida física, e até mesmo com os defeitos que possam servir de sinais para o reconhecimento. Os espíritos, portanto, são seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. E dizemos no estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Isso aí. Desembaraçar do corpo, né? O perispírito, gente, quando nós entendemos, né, reencarnação, que somos imortais, nosso espírito é uma essência, é a centelha divina. Eles chamam, lembra-se uma luz, uma chama. A Viviane fez uma pergunta, eu já vou te responder. Pode sim. A Viviane está perguntando se um espírito superior, né, um espírito do bem, ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na verdade, o espírito, Viviane, é um só, mas ele tem plasticidade para se mover em 2 lugares distintos. Mas o espírito é um só, ele tem essa facilidade. Dizem que Chico Xavier estava psicografando no centro espírita e se manifestou numa rua em Belo Horizonte, numa situação bastante perigosa, e salvou uma criança de uma grande tragédia. E ficou constatado isso nos 2 lugares. E Chico reencarnado, estava lá em Pedro Leopoldo psicografando e foi visto. Chico tinha todas essas questões. E só um espírito bom. Jesus, quando subiu no Monte Tabor e transfigurou a plasticidade de Jesus, né? Com aquela luz imensa, o espírito mais puro e iluminado. Jesus, para reencarnar, levou-se séculos, décadas,
só para diminuir a sua luz e ele se tornar carne novamente. Então, o espírito, ele é único, mas conforme ele vai adquirindo valores morais, esta plasticidade, eles nos ensinam o seguinte: o sol é um sol e ele clareia várias regiões do planeta em várias situações diferentes. Então, o espírito puro é um sol, é uma luz que consegue irradiar para onde o seu pensamento e sua vontade dirigir. Então, aqui é o seguinte, a gente fala muito em acreditar, em crer, Deus, né, Espírito, e Jesus nos ensinava a amar o próximo como a nós mesmos para que nós possamos acender a nossa luz, alcançar a nossa melhora, né? O perispírito, gente, aqui a gente fala muito do perispírito, mas a importância que nós temos, o cuidado com o nosso corpo, a responsabilidade com o nosso corpo, porque tudo vai refletir nessa obra divina que nos concedeu a vida. A vida do corpo, beijos, a vida do corpo, agradecemos ao nosso Pai, ao Mestre Jesus e ao nosso mentor. Por isso precisamos agradecer aos nossos pais, sejam eles como forem. Nos deram o corpo para termos a oportunidade de reencarnar. E a Deus pelo nosso espírito, que é o nosso espírito criado por Deus. Ele nasce no mineral, dorme no vegetal, né? E vive no animal e renasce, passa a nascer no estado aminal. Vamos lá? Vamos lá. Tópico 57. Voltemos a tratar da natureza do perispírito, que é essencial para a explicação que devemos dar. Dissemos que, embora fluídico, ele se constitui de uma espécie de matéria e isso resulta dos casos de aparições tangíveis, aos quais voltaremos. Sob a influência de certos médiums, verificou-se a aparição de mãos, com todas as propriedades das mãos vivas, dotadas de calor, podendo ser apalpadas, oferecendo a resistência dos corpos sólidos, e que, de repente, se esvaneciam como sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade ao executar certos movimentos, até mesmo ao tocar músicas no instrumento, prova que elas são parte visíveis de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, a impressão sensória que produzem chegando mesmo a deixar marcas na pele, a dar pancadas dolorosas, a acariciar delicadamente, provam que são materialmente constituídas. Sua desaparição instantânea prova, entretanto, que essa matéria é extremamente sutil e se comporta como algumas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao fluídico e vice-versa. Isso. Esse tópico 57 fala da natureza do perispírito, né? Que a gente fala assim, nossa, espírito tem mania de ficar falando só de espírito. Nós somos espíritos, essência divina, criados por Deus, que nos abençoou com a inteligência e o livre-arbítrio, com as nossas escolhas. E tudo que nós fazemos, vivemos e constituímos em várias moradas, nós temos, pela bênção divina, esse corpo fluídico, etéreo, né? Ele é semimaterial. E ele permite, no princípio, e muitas vezes as pessoas falam assim, eu vejo sim. Muitas pessoas têm relatos, o espírito, gente, por que Deus permite que existisse a comunicação do plano espiritual com os encarnados? Por que Jesus dizia que há muitas moradas na casa do meu Pai? Para que nós nunca esquecêssemos que, como criação divina, nós somos imortais e que nós precisamos entender que meu reino não é desse mundo. Jesus dizia isso o tempo todo. Meu reino não é desse mundo. Vou preparar uma morada. Então, era nos ensinando que o mais importante é que somos imortais, que a vida não acaba. E por isso, não devemos fazer mal a ninguém, nem desejar mal a ninguém. Porque todos nós vamos colher o que plantamos. E aí, aqui quando fala das aparições, Deus permite, Jesus permitia que fossem vistos, percebidos. E muitas vezes as pessoas sentiam. Por que a gente sente? Percepção e sensação. Pelo perispírito, que é semimaterial, né? Ao aproximar de nós um espírito,
né? Ao aproximar de nós, a gente tem a sensação do perfume, da lembrança, da palavra, da emoção. A gente chora de emoção quando sente um ente querido próximo. Quando nós dormimos, em desdobramento, em desligamento, quando nós temos um sono agitado, dormimos com raiva de alguém, brigamos com alguém, a gente acorda no outro dia falando assim, parece que eu tomei uma surra. Alguns acordam com hematomas, com partes assim doloridas fisicamente. Nossa, se é o espírito etéreo, por que doeu? Porque o nosso perispírito ele é semimaterial. Ele tem densidade, ele tem volume, ele tem massa, ele tem cor, ele tem cheiro. Então, por isso que, e como tudo que acontece no nosso perispírito, ele reflete no nosso corpo. Então, a maior prova de que tudo que Jesus dizia era verdade, que a vida não acaba aqui, que nós somos o elo, né, da criação divina, imortais sobre todas as eras, né? Então, Deus, isso nos prova. O perispírito é a parte, ele não é intangível, mas ele é de uma matéria. A gente falou sobre, há 2 semanas atrás, sobre o plasma, que a gente só conhecia, líquido, sólido e gasoso, estados da matéria. Quando o homem ignora e fala que espírito não existe, e fala que a vida não continua, que morreu, acabou, é porque nós não conhecemos outros estados da matéria. A nossa ciência ainda não descobriu. Mas existe uma matéria que já é de pesquisa e conhecida ciência, que é o plasma. Ela reconhece que nada é tão denso, que entre uma molécula e outra, entre o átomo e outro, há um espaço. Né? Então, plasma, plasmar, expandir. Não é isso? Então, é nesse sentido que ele está mostrando aqui para a gente. A natureza dela, criação divina. Gente, sabermos que somos corpo, matéria, temporário, que este corpo, né, vai sucumbir e que nós vamos continuar em vida, imortais, que o nosso espírito tem todos os órgãos dessa lesão. Gente, é muito triste. Quando nós somos viciados nas drogas, nos excessos de álcool, principalmente de droga e álcool, deforma o perispírito. Deforma o perispírito. O excesso de droga. É muito sério. E se nós conhecermos isso, ensinarmos para as nossas crianças, sem medo, dentro de uma lógica, ao se tornarem adolescentes, eles vão se cuidar mais. Vamos lá, Carol? Não. Pessoal, tangível, você explicou o que é? Porque Não, às vezes pode você não falar. sabe. Tá, que se pode tocar, sensível, tocável, né? Que se percebe pelo tato, corpóreo, palpável. Nossa, mas hoje eu estou um luxo. Tá. Ninguém Ai, vai meu contar, Deus. Carol. Vamos Arrasou, lá. Carol. É isso Tá mesmo. bem, tá Tangível. bem. Arrasou. Tópico 58. A natureza íntima do espírito propriamente dito, ou seja, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Ele se revela a nós pelos seus atos e esses atos só podem tocar os nossos sentidos por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. O perispírito, como acabamos de ver, constitui-se de matéria. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar, para obter certos efeitos através da dilatação, da compreensão, da propulsão ou da compressão, da propulsão ou das vibrações.
Assim considerada, a ação do espírito sobre a matéria é fácil de admitir-se. Compreende-se, então, que os efeitos pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Só pareciam sobrenaturais porque sua causa era desconhecida. Desde que a conhecemos, o maravilhoso desaparece, pois a causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Trata-se de uma nova ordem de coisas, que novas leis vêm explicar. Dentro em pouco, ninguém mais se espantará com esses fatos, como ninguém hoje se espanta de poder comunicar-se à distância, em apenas alguns minutos, por meio da eletricidade. Pessoal, a natureza íntima, Deus, meu pai trabalha até hoje e eu também. Quando Jesus disse isso, Deus cria, trabalha o tempo inteiro. O espírito, na natureza íntima do espírito, para nós é desconhecida. Então, o perispírito, não. Os amigos espirituais já puderam ditar o seguinte: olha, o perispírito é consequência de um corpo biomodelador semimaterial, de uma matéria que nós ainda, aqui no planeta Terra, não conhecemos, mas é uma matéria que existe, pode ser vista e pode ser até sentida, percebida, como diz Carol, tangível. E aí é o seguinte, agora, a criação do Espírito, só Deus. Só Deus. A responsabilidade, a centelha divina, quando nós somos criados, Deus nos cria simples e ignorantes. Chama divina, a sua imagem e semelhança, para evoluirmos. Fatalmente, se tem uma coisa que vai acontecer com todos nós, que todos nós seremos bons, todos nós seremos do bem, todos nós seremos luz. Alguns de nós vão demorar mais do que os outros, alguns de nós vão reencarnar muito mais do que os outros em planetas muito diferentes, mas todos nós, todos seremos luz. Todos nós vamos evoluir. Gente, uma coisa muito interessante. Aqui, o fluido, na questão 90 do Livro dos Espíritos, só uma coisa aqui, ó. A matéria opõe obstáculo ao espírito, Livro dos Espíritos, questão número 91. Por que nós estamos falando isso? Porque o espírito, né, ele quis dizer aqui, olha, ele age sobre a matéria, que é esse o foco do nosso estudo, né? Ele tem um intermédio, né? O espírito é a centelha divina, mas o intermediário dele é o perispírito. E esse perispírito, ele age diretamente sobre a matéria. Ele é uma matéria que nós ainda não definimos, mas fluido, né? Mas o que é importante a gente entender? Por que a gente precisa estar falando tanto disso e a gente está falando de mediunidade? Porque nas reuniões mediúnicas, o médium e todos nós, independente de sermos médium ou não, nós percebemos e sentimos a aproximação ou a influenciação dos irmãos que correspondem à maioria da humanidade do planeta Terra. A grande maioria está desencarnada e essa grande maioria, por não ter conhecimento, por não querer buscar o bem, muitas vezes, por que quem usa droga, álcool, cigarro, comete um crime, suicida, induz o outro a fazer isso? O seu padrão mental, o seu perispírito, ele tem tanta tristeza que ele quer arrebanhar, ele quer se juntar a outro. A sua dor é tão grande que ele culpa alguém muitas vezes. Então, o médium tem essa sensação, por isso que às vezes o médium sofre tanto, dói, ele sente aquele padrão vibratório do irmão que suicidou, do irmão que morreu de uma doença que ele revolta e não aceita, de alguém num acidente que desencarnou e está desesperado. Só que o médium aprende pela caridade a induzir esse irmão à prece e sabendo que poucos minutos depois que esse irmão for acolhido e levado, essas energias, esse miasma, vão passar. Porque se a gente ficar revoltado e com raiva, a gente entra em sintonia. Mas só uma coisa que eu gostaria de dizer. A questão 91 pergunta: a matéria é obstáculo para o espírito? E os amigos espirituais respondem: nenhum. Eles atravessam, né, o espírito, eles passam através de tudo.
O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, o Espírito, se nós temos conhecimento, ao desencarnar, nós não ficaríamos tão desesperados. Nós teríamos uma nova condição. Numa reunião mediúnica, uma pessoa, se nós sabemos que vai morrer o corpo, que nós vamos continuar e que nós temos a oportunidade, numa prece, de pedir amparo, de sermos melhor, para termos um melhor desencarne, um melhor desenlace, nós não viveríamos tão desesperados com a morte pela morte. Dói, dá saudade, mas não pode ser desesperador, porque essa aflição nós transmitimos ao nosso irmão que tudo sente. Um espírito, numa reunião mediúnica, desesperado, gritava que ele estava com as pernas cortadas, cadê as pernas dele? E aí o orientador, né, da reunião mediúnica falou assim, olha, vamos entrar em prece, a espiritualidade maior vai te buscar, você vai ser acolhido, você vai para um hospital, fique tranquilo. Ah, mas meu corpo está lá separado, como é que eu estou vivo aqui conversando com você? E aí, nesses momentos, você não vai falar, você morreu num acidente, se for... Aí o que acontece? O médium, carinhosamente, sentindo toda a aflição e toda a dor que esse espírito estava sentindo no acidente, ainda preso ali. E esse médium, carinhosamente, induz, vamos fazer uma prece, fica tranquilo, a medicação já está chegando, vá com os enfermeiros, eles estão te acolhendo. É um carinho que se tem para instruir, né? Então, o perispírito, ele tem ação sobre a matéria. Ele é palpável, ele é possível de ser visto. Por isso que cada vez mais do que nunca, conhecer vai fazer-nos entender também a sua presença e a percepção deles, né? Entendendo a importância e o respeito que devemos ter para com eles e a nossa sintonia. Porque pelos nossos pensamentos e sentimentos é que eles vão chegando. Carol, acho que não dá para fazer o último pedaço, não, né? Não, ela foi completa. A 59? Não, 58. Ah, tá. Não dá. Semana que vem a gente fecha 59 e começa outro capítulo. Isso. Quer colocar alguma coisa? Você, a Dani? Já coloquei demais hoje. Tá mega bem explicado, Denise. Não, Deus te pague. Ô, gente, então vamos continuar com o nosso estudo semana que vem, às 7 horas. A importância de conhecer os vários estados da matéria, que não tem nada de espetaculoso, de miraculoso. Ninguém é mais poderoso que ninguém. Estamos todos numa mesma energia, do mesmo Deus Pai, e cada um buscando a nossa evolução. E cada vez que nós comentamos ou conversamos sobre isso, espíritos que estão à nossa volta também vão se aliviando do medo, do desespero e tentando se renovar para a sua melhora e para o bem. Vamos fazer a nossa prece final? Vamos lá. Nossa, mais do que nunca, gente, agradecemos à Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, ao Mestre Jesus pelos exemplos, pela alegria, pela paz, por nos abraçar com tantas imperfeições, a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz e aos bons espíritos que acendam sua luz sobre todos nós neste planeta, que abençoe os dirigentes para que eles tomem decisões que possam amar mais e auxiliar a população, que cada prefeito, cada governador, que cada presidente, primeiro-ministro, todos os que tomam decisões sobre a vida de muitos outros, estejam abraçados na caridade maior, de aliviar dores, de levar alimento, de levar ânimo, de fortalecer no caminho do bem. E que cada um de nós sejamos uma estrelinha para acender a luz do coração na chama do nosso irmão. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Denise. Muito obrigada novamente e até semana que vem, se Deus quiser. Eu que agradeço o amparo de todo mundo, agradecemos a todos os que caridosamente estão conosco no estudo. O estudo é de Jesus. E que Deus possa nos amparar, né? Para que toda essa dificuldade passe, a pandemia acabe e nós possamos nos tornar diferentes no bem e na luz. Bom fim de semana para todo mundo. Prece por todos, que tudo vai passar, gente. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Carol. Obrigada, Dani. Beijo, Clarice.
E Beijo. beijo a cada linda. A Ana lá de Belo Horizonte, é fresquíssima, está conosco. A Ana Cristina. Cris, um beijo, tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, com Deus. Obrigada.